que a Cristina falou, que ela abriu o olho, que não é só a questão de Várzea das Flores, é uma questão municipal, que a Secretaria de Obras, a de Meio Ambiente que dá autorização para a construção, o que elas vão fazer é na cidade toda. Você não consegue isolar só a Várzea das Flores. E tem que unir, a união faz a força. Se unir todas as regionais e todas as 4 vertentes hidrográficas, as 4 águas vertentes de Contagem, nós vamos ir aprovar uma proposta, ela vai valer para o município inteiro. Então, é muito importante juntar a força da cidade toda. O outro ponto que a Cristina levantou, que é o plano diretor. O plano diretor está a serviço do mercado imobiliário. Contagem já está com gente demais. Para que crescer mais Contagem? As cidades mais ricas do mundo, elas não sei porque tem muita gente. Elas têm muita tecnologia, escolas boas. Tem que melhorar a qualidade da cidade, investir no povo. O que adianta ter uma cidade muito grande e eu não posso saber o preço, mas 20%, 30% da população vivendo na miséria, sem direito a uma boa escola, vivendo o sacrifício. Contagem não pode abrir para as empresas imobiliárias ganhar dinheiro, trazendo cada vez mais gente para a Contagem, aumentando o número, a necessidade de mais impostos, aumentando a necessidade de mais... Interrompeu aí? Nós estamos te ouvindo perfeitamente, professor. Tá bom. Então, só saiu a sua imagem. Você deve ter mudado de tela aí no seu celular. Eu não sei, houve algum probleminha aí. Voltou, né? Voltou. Então, é o seguinte, é necessário que Contagem tome consciência de que quanto mais prédio essas empreiteiras fazem e ganham dinheiro, mais pessoas vão precisar de escola, de ônibus, vão precisar de posto do SUS, e essas pessoas não trabalhando, elas não têm dinheiro para pagar nada, para pagar o imposto, para poder manter isso. Então, só vai onerando a cidade. Quem está ganhando são as empresas imobiliárias. A MRV e outras estão ganhando muito dinheiro, enchendo Contagem de gente, mas essas pessoas não estão tendo a oportunidade de ter uma boa escola. Então, é isso que tem que olhar. Tá? Tem um empreendimento gigante ali acima da Três Barras. Você sobe a rua Gil Diniz, não é prefeito, não, Gil Diniz, tem um córregozinho canalizado. Lá para cima tem uma área enorme, mas ali deve ter uns 100 prédios para ser construído. Isso é uma loucura total. Então, eles estão ganhando dinheiro e estão criando um problemão para a cidade, porque o trânsito vai ficar insuportável. Então, a cidade tem que ser pensada no seu conjunto. Eu acho que Contagem está virando refém dessa expansão imobiliária que está... isso é contra o interesse do povo de Contagem. Tá? Bom, e por último, a Carmen. A Carmen falou que mora ali na região do Ferrugem, né? Foi da JOC, conheci muita gente. Fala com ela que, viu, Carmen, eu fiquei preso com o Dazinho, José Gomes Pimenta. E eu conheci muito o Dazinho e acompanhei ele até o fim da vida dele. Um verdadeiro cristão, né? Ficamos na mesma cela. E o Dazinho é um exemplo de pessoa, ser humano. Então, é o seguinte, eu gostei muito quando a Carmen falou sobre a defesa civil e da frente parlamentar. Apoio integralmente, Carmen, a gente fazer reunião com essa comissão da defesa civil e com esses vereadores dessa frente parlamentar que você participa. Concordo inteiramente, só não concordei com uma coisa. Você falou que as chuvas causaram uma série de tragédias aí, né? As tragédias não são causadas pela chuva. A chuva é apenas a gota d'água. As tragédias são causadas pelos engenheiros e pelos prefeitos.
e pelas empreiteiras. Vamos absorver a chuva, é só a gota d'água, viu, Carmen? Eu sei que você pensa assim também. Um abraço. Obrigada, professora. É isso mesmo, esse bando de engenheiros cimentologistas. Aqui, ó. Agora, pessoal, a gente tem a minha questão, a da Renata e do Leonardo. O Maurício tinha se inscrito anteriormente, mas ele, em função do tempo, ele teve que sair e não pôde fazer a pergunta. Parece que o Leonardo, a mesma coisa. Então, parece que vai ser só a minha questão e a da Renata, e a gente volta para o professor Apolo, e a gente vai para os encaminhamentos, porque já tem várias propostas aqui. Então, vamos lá. Me apresentar, né? Eu sou Adriana Souza, sou professora de História da Rede Pública de Belo Horizonte, mas sou moradora de Contagem desde que nasci. Faço parte do coletivo feminista Com Elas, aqui da cidade, da Frente Brasil Popular de Contagem, também do SOS Vargem das Flores. Professor Apolo, eu sou da bacia aqui do Arrudas. Inclusive, eu li seu material e fiquei muito impressionada com as imagens que tem ali da microbacia da Toshiba, que eu lecionei numa escola ali no Flamengo, e eu passava e via, né, toda aquela contenção, e ficava, às vezes, pensando, eu via aquelas imagens, fiquei pensando por que eu não fui lá, né, não visitei, boa parte dos meus alunos moravam ali naquela região. Mas é bom a gente ver essas coisas e pensar, e eu acho que a reunião hoje é muito, muito boa nesse sentido, para a gente ter uma nova visão e uma nova relação com a cidade que a gente vive. A gente tem buscado isso nos movimentos sociais no geral, mas essa questão da gente ter um conhecimento e, né, assim, tomar posse, né, do solo, do ambiente que a gente vive, eu acho que é um grande desafio, né? Essa questão dos planos diretores nas cidades é um desafio no Brasil inteiro, e enfrentar a especulação imobiliária é cada vez uma necessidade mais urgente e mais necessária para defender a vida mesmo. Mas eu fiquei muito, assim, interessada. Hoje a gente teve uma reunião da Frente Brasil Popular na Secretaria de Governo sobre a questão da participação popular, e a Cristina, quando ela falou dessa questão da reunião com a prefeita, acho que tem a ver com isso, que a gente tem um tempo que a gente está tentando reunir com o governo, reunimos hoje para apresentar uma ferramenta de participação popular, e a gente vê que tem também as dificuldades, né, da burocracia, da própria, natural da administração pública, vamos dizer assim. Mas o que eu fiquei assim, muito instigada foi com a questão da participação popular na questão ambiental. Porque, assim, a gente, no Congresso do Povo, no ano passado, a gente discutiu, a professora Hermínia Maricato veio aqui e ela apresentou um conceito de parcerias pública-popular, PPP, né? Mas parceria público-populares. E você fala no seu material de parcerias público-sociais, inclusive de multirões, né, com os moradores, com microempreendedores, né, com os MEIs e tal. E eu queria saber se você conhece alguma cidade que trabalha já com isso, ou se não tem, né, o caso específico de administrações públicas que trabalham com essa participação popular mais avançada na questão ambiental, como é que você proporia, porque no seu material está colocado, mas de forma mais prática ainda, por exemplo, essa administração que eu acredito que a gente vai ter como dialogar, né? Então, a forma mais prática ainda de participação popular, por exemplo, né, que você fala das comissões de quarteirão, mas falar mesmo como seria na prática. E a outra questão, a gente me fugiu agora, passou uma pessoa aqui na minha frente, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou passar para a Renata, e se retomar aqui a outra questão que eu estava em mente, eu falo novamente. Renata? Oi. Boa noite, meu nome é Renata, eu faço parte eu sou enfermeira e bancária aposentada, faço parte do movimento SOS Vargem das Flores e do projeto Boi Rosado Ambiental. Eu vou ficar na esquina da futura Avenida Maracanã, quase fui desapropriada, né? Eu tive que entrar no Ministério Público, e também fiz conversei com várias pessoas a respeito, né? Porque o que acontece? E essa vai ser a minha pergunta. No trecho onde eu moro, pelo projeto da Avenida Maracanã,
o córrego ele vai ser desviado. Ele vai ser desviado mais ou menos uns 400 metros. Eu não tenho a metragem certa de quanto ele vai ser desviado, mas ele vai ser, segundo o projeto que eu tenho, que me apresentaram. Inclusive, entrei no Ministério Público e o Ministério Público confirmou. Depois eu peguei, inclusive fui com a Cristina, eu quis saber mais a fundo qual que seria esse impacto, como que seria esse desvio, né? Na época, a prefeitura, que estava sob o governo do Alex, eles não me deram abertura para que eu fosse conversar sobre isso, sobre esse projeto. Então, eu, por conta própria, entrei em contato com a Universidade Federal de Minas Gerais, né, lá com a engenharia ambiental, e pedi uma consultoria para que eles estudassem essa questão do desvio do córrego. E aí eles falaram para a gente que sim, que tem um impacto muito grande. Qualquer desvio que você faça de um rio ou de um córrego, ele vai ter um impacto. Só que assim, a minha pergunta é: tem como fazer esse desvio da forma que ele vai acontecer? Isso é fato, que vai acontecer esse desvio, sem que seja canalizado? Porque segundo os engenheiros da universidade, esse desvio ele pode causar um impacto, principalmente se ele for canalizado, né, que a gente não está sabendo ainda, a gente não tem acesso a essas informações. Se ele for canalizado, a água vai correr de uma maneira tão violenta que é provável que se crie no bairro um pouco mais à frente do meu uma nova Vargem das Flores. Foi o que os engenheiros falaram. De tão forte que a água pode descer por eles e alagar, causar um alagamento muito maior do que hoje ocorre. Inclusive a ponte, lá depois ali na Granja Vista Alegre, a ponte até hoje não foi restituída. Tamanha foi a força da água e eles não conseguiram. Então, a Avenida Maracanã, inclusive, vai ser uma solução para esse problema lá, né, do Granja Vista Alegre. E a minha pergunta é essa: tem como fazer um desvio de um rio, de um córrego, sem ser canalizado? Obrigada, é só isso mesmo. Quem mais? Somente, professor Apolo. Agora é a sua retomada, e que eu tinha esquecido era a proposta de encaminhamento, eu falo depois que você responder, tá bom? Tá, eu recebi aqui, eu li no chat, a mensagem da Carmen, né, sobre as chuvas e tal. E a Adriana, você colocou a questão da parceria público-social. Você colocou várias coisas, né? Mas você colocou que você viu no texto do relatório a parceria pública-social e as comissões de quarteirão. A parceria público-social, eu pensei nela como uma maneira do povo ajudar a cuidar das obras, da população apoiar uma mudança do modelo, a população se envolver, porque ela se envolvendo e ajudando, ela vai ter alguma vantagem em termos de IPTU, que é uma demanda popular, e também você vai arrumar emprego para as pessoas do bairro, pedreiro, tal, que têm competência de fazer essas pequenas obras para todo lado. E, ao mesmo tempo, eles vão aprendendo e vão ajudar no momento de uma chuva, aonde que estão os problemas para corrigir. Envolver a população, né? Eu acho importante a MEI, microempresário individual, porque quanto mais pessoas estiver trabalhando com independência, para sustentar a sua família, melhor. Né? Se todo mundo virar funcionário público, não tem condição. E se ficar grandes empreiteiras também, está centralizando, fazendo mega obras, e os grandes problemas vêm com as grandes obras também. Porque na natureza tudo é resolvido pequenininho em cada local. A lógica de grandes obras é uma lógica antiambiental em geral, né? Então,
eu não conhecia isso que você falou, da professora que veio aí, parceria público-popular, né? Eu acho importante essas parcerias, porque o Estado também, se não tiver a participação popular, o Estado, em geral, é contra o povo. Eles querem pegar imposto, aumentar os seus salários e o povo que se rebente. Eu não acho que o Estado é bonzinho com o povo, não. A gente vê isso na forma como eles atendem a gente. Uhum. Mas é importante que tenha políticas públicas. As políticas públicas é que são importantes. E a política pública pode ser gerida por parcerias. Por quê? O Estado vai fiscalizar, mas a parceria é envolvimento de pessoas. E se as pessoas se envolvem, ficam motivadas, faz amizade, a sociedade fica melhor. Quanto à questão que você falou da frente da comissões de quarteirão, eu criei e coordenei, quando eu fui secretário de saúde aqui em Belo Horizonte, no governo Sérgio de Castro, eu criei as comissões de quarteirão. Belo Horizonte tinha, na época, 16 mil quarteirões. Aí eu falei assim, 16 mil é múltiplo de 4. Então, se você tiver 4 mil comissões de quarteirão, essas 4 mil pode organizar mais 2, 3 em volta. Você pode, através do e-mail, do WhatsApp, na época não tinha WhatsApp, não. Você pode, através do e-mail, de telefone ou de correio, mandar uma mensagem para 4 mil pessoas, mobilizando a cidade toda. Contra a dengue, que na época o objetivo era dengue, contra a inundação, contra a criminalidade, para a solidariedade com as pessoas no caso de uma crise, para tudo. Essa mobilização do povo, ela serve para tudo, não é? Para ajudar uma pessoa doente, para ajudar a dar apoio, solidariedade a quem precisa. Então, eu acho que as comissões de quarteirão, no caso das águas, tem que ser organizado comissões de quarteirão de microbacias. A bacia hidrográfica que vai ser o território. Então, eu proponho que tudo que a gente faça, o território seja bacia hidrográfica. Aliás, o Brasil, se não fosse as capitanias hereditárias, ele ia ter como divisão o Vale do São Francisco, o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Rio das Velhas, os vales do Rio Betim, são os estados naturais. Esse quebra da tradição ancestral dos estados naturais, dos biomas, do vale, é que fez o Brasil perder a noção de seu território. A capitania hereditária cortou o território, as montanhas e as tribos, sem nenhuma consideração com a forma de ocupação dos índios há milhares de anos. Então, até hoje, sobrevive a linguagem Vale do Rio Doce, Vale do São Francisco, Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio das Velhas, Vale do Rio Amazonas, Vale do Tocantins. Isso é herança dos índios. E o Estado nosso, para planejar, tem que trabalhar por bacias hidrográficas. Em vez de Estado de Minas Gerais, Estado do Rio e Bahia, tem que dividir Estado do Jequitinhonha, Estado do São Francisco, e subdividir em estados do Jequitinhonha de tal lugar, mantendo a ligação toda com a bacia hidrográfica. Isso muda completamente a mentalidade do povo. Quando tem uma chuva, eu sei que eu estou na bacia tal, então eu sou amigo daquela pessoa que está lá embaixo. Eu tenho que preocupar, eu sei com quem eu preocupo. Quando teve a lama lá em Mariana, muita gente achou que a lama ia chegar em Belo Horizonte, porque não tinha ideia de bacia hidrográfica. Quando teve o caso de Brumadinho, aqui pertinho, a gente sabia que não vinha para Belo Horizonte, mas muita gente teve medo de chegar aqui pelo Belvedere. Na verdade, o conhecimento do planeta Terra, a geografia, passa pelas bacias hidrográficas e pelos biomas, tá bom? Agora eu vou responder a Renata. Ô, Renata, esse caso seu aí, a Cristina já tinha me falado, entendeu?
do desvio do córrego. Eu não sabia, não sei, eu não vi. Eu olhei o projeto, eu tenho o projeto aqui, mas eu não vi. Eu até pedi a Cristina para ir no local com alguém, mandar para mim o endereço, a rua tal, número tal, para eu olhar no Waze, mais ou menos, e chegar perto, para eu ver. Porque eu não vi que tinha, porque eu andei de carro, eu não sobrevoei. E eu não sei exatamente, né? Eu sei ali perto dos Arturos, sei ali da 2, 3 Barras, fui lá naquela estrada que vai lá para a Nova Contagem, né? Por ali tudo. Mas eu não tenho certeza onde que é. Mas esse pode ser um ponto para pedir para rever o projeto, que já foi discutido no início da reunião. Esse ponto é importante. Você conversa com a Cristina e vê aí como que nós vamos conseguir essa reunião. Porque eu insisto que se a gente não tiver uma reunião para a prefeita, o secretário de obras, de meio ambiente e outro, se darem conta de que tem uma população, representantes da população, das várias regiões de Contagem, preocupada com isso, é perigoso que eles vão muito depressa fazendo coisas irreversíveis. Não é uma reunião com o povão, mas pelo menos uma comissão de alguns líderes. Né? Além de vocês aí, tem o Paulo lá do Tapera, ele é um cara que eu gostei muito de conhecê-lo. Ele me levou no Tapera, ali no Shopping Contagem. Nós fomos lá no Correio, fomos lá no cemitério da não sei o que, Renascer, e corremos toda a bacia do Tapera, que cai no Sarandi, ali perto da estação de ônibus, e que vai para Pampulha. E são pessoas igual a vocês, igual a ele, que tem que juntar. Não precisa de ser de partido político nem nada. E a Cristina conhece o Paulo. Eu acho ele uma pessoa que contribui. Uma comissão para conversar com a prefeita, ela conversa com tanta gente, e ela escolheu o secretário de obras, que é uma pessoa que não tem essa ideia nossa, não. A ideia dele é trabalhar canalização, trabalhar com as empreiteiras, com o CREA, com a SUDECAP. A gente conhece. A minha preocupação é muito grande. Eu acho que a gente tem que pensar maior, senão, no final, não sobra nada para a gente mudar nada. Entendeu? Então, eu queria deixar esse raciocínio meu aí, tá? Com a palavra, Adriana. Ok, professor Apolo. Então, agora a ideia é a gente ir para os encaminhamentos e a gente tem algumas propostas aqui. Então, a gente teve a proposta do próprio professor Apolo, que ele reforçou agora ao final, que é da gente pensar, né, da gente marcar com a prefeita a reunião com uma comissão, né, uma pequena comissão, hoje com o secretário de governo, no caso da frente, era uma comissão de 3, acabou virando uma comissão de 4 pessoas para reunir com o secretário de governo, mas aí a proposta do professor Apolo é de reunir essa comissão com a prefeita para, né, fazer esse alerta todo que nós dialogamos aqui. Oi? Você faz uma reunião só, atinge os 3 secretários, a prefeita, uma comissão, e é uma coisa que pode falar assim, que vai demorar 1h30 só, ou 1 hora. A gente pressupõe que todo mundo que for vai estar bem preparado e ler o relatório, porque aí a gente toma pé da situação, é como pegar o pulso, entendeu? Tem que pegar o pulso. Sim, eu entendi, inicialmente até concordei com a proposta, e é isso, tem essa proposta de encaminhamento, tem a proposta que a Cristina apresentou de fazer um seminário mais amplo com a sociedade, no intuito de fazer com que a sociedade, né, assim, uma parcela da sociedade mais interessada, porque além da gente aqui ser foi uma reunião muito inicial, a gente tem como mobilizar mais uma série de pessoas e de entidades para conhecer o relatório e para convencer as pessoas da importância desse novo olhar e, assim, né, quase um novo paradigma de cidade, né, de pensar o meio ambiente na cidade. Então, assim, tem a proposta da Cristina e tem a proposta também da Carmen, que é a proposta de reunir com a comissão, que é uma comissão, né, extraordinária que foi criada na Câmara sobre a questão da defesa civil, né, principalmente para trabalhar essa questão do impacto
das águas nas chuvas e tal, que tem os vereadores que a Carmen já até citou aqui. Então, foram 3 propostas e nenhuma delas como é que eu posso dizer, né? Nenhuma delas é contrária. Então, eu acho que pode ter as 3. Agora, a Cris, eu acho que ela devia falar mais sobre essa questão da proposta de encontrar com a prefeita e o secretariado, porque ela colocou, né, na fala dela sobre, né, talvez uma impossibilidade ou, né, alguma coisa nesse sentido. E eu até entendo, porque eu acho, mas assim, o professor colocou uma proposta, a gente pode buscar essa proposta. Agora, se a gente vai conseguir fazer essa agenda, é outra questão, mas aí eu acho que a Cristina pode falar melhor sobre isso. Se tiver aparecido algum outro proposta de encaminhamento, pessoal, só me falar que são essas 3 que eu tomei nota aqui. Cristina? Eu acho que nenhuma proposta elimina a outra. Podemos tentar marcar com a prefeita e os 3 secretários, sem problema. Se vamos conseguir a agenda ou não, não sabemos. Isso não inviabiliza de marcar a reunião com os vereadores, não inviabiliza de marcar a reunião para saber sobre as obras do Maracanã, que é uma reunião mais específica, né? E não inviabiliza fazer o seminário sobre as águas de Contagem. Hoje eu conversei com uma das secretárias adjuntas lá do Desenvolvimento Urbano, e ela me falou que já estão falando de plano diretor lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, quer dizer, esse seminário já serve como formação para a nossa preparação para o plano diretor. E nesse seminário, eu acho que nós deveríamos convidar também pessoas do governo, entendeu? Porque agora, o que acontece com o relatório do Apolo? Nós temos o mesmo conhecimento que o governo hoje. Legal é isso, né? Nós estamos com o mesmo, nós ficamos nivelados. Agora nós temos o mesmo conhecimento que ele, porque esse relatório é do final do ano passado. Eu acredito que nem todo mundo no governo leu esse relatório ainda, porque ele foi entregue para a Secretaria de Obras, para o Conselho de Saneamento, e a gente andou divulgando para algumas pessoas, e agora eu acho que nós temos que massificar esse relatório. Nós temos que acumular forças, porque não há, assim, Marília é pessoa progressista, não tem nada, a gente sabe disso, mas o lobby das empreiteiras é violento, é muito pesado. Então, nós temos que acumular força na sociedade. Então, acho que a gente sabe que o secretário de Desenvolvimento Econômico é o senhor dos lobbies e pai do plano diretor atual. Então, isso é uma questão muito séria também. Exatamente. E esse secretário de obras que o Apolo falou, ele foi secretário em Belo Horizonte. Então, eu não tinha atinado para isso ainda. Então, quer dizer... Ele é o pai da secretária de Estado do Meio Ambiente, do governo Zema. Ah, pois é. Então, a gente acha que as empreiteiras interferem, né, fazem lobby só na construção de casas, porque a gente acabou, né, dando mais energia, gastando mais energia com essa luta, mas também tudo quanto é obra na cidade, elas estão por trás. E aí, o Apolo, a sua proposta do quarteirão e de geração de renda a partir dessa integração com a população é exatamente o espírito do Congresso do Povo, que nós fizemos no ano passado, online. Nós temos essa proposta do jeitinho que você falou, gerar renda nos locais, e quem vai possibilitar isso é a quebra de paradigma dos contratos. Parar de contratar uma empresa para coletar lixo, parar de contratar uma empresa para fazer a jardinagem da cidade, parar de contratar uma empresa para fazer a capina. Então, nós temos assim muitas formas de gerar renda para o nosso povo que está desempregado, está passando fome, nós estamos com um problema de gente passando fome na cidade, e enquanto isso tem uma empresa, às vezes até fora de Contagem, como é o caso da saúde, é uma empresa da Bahia que controla a saúde na nossa cidade. Então, acho que a gente está assim, super afinado, o que você falou está muito dentro do que nós discutimos no ano passado, e a gente precisa, sim, acumular para a prefeita uma hora receber a gente, que eu acho que ela não vai receber de cara, mas na medida em que a gente mostrar o que nós estamos fazendo, ir para esse seminário, os vereadores
falar com essa comissão, aí essa comissão vai acabar falar com a prefeita também, a comissão de vereador, ela vai acabar recebendo a gente, certo? Porque a gente, de certa forma, a gente incomoda mesmo, né? É isso. Bacana. E aí? Então, Adriana, eu acho que precisaria nomear quem vai fazer o quê, sabe? Isso que eu ia falar. Então, vamos dar encaminhamento. Então, nós vamos aprovar as 3 propostas, mais a reunião também, né, da questão do Maracanã, da Renata, e acho que é só dividir agora a tarefa rapidinho para a gente poder encerrar a reunião. Então, né, as pessoas que vão agendar e que vão, por exemplo, uma comissão para cuidar do seminário, uma comissão pequena, viu, gente? Cada uma, assim, umas 3 pessoas só, para cada comissão, uma comissão para poder fazer esse diálogo com os vereadores e agendar uma reunião, né, ver o formato dessa reunião, que aí eu acho, até vou sugerir a Carmen, como ela fez a sugestão e a Carmen representa o mandato da Moara que está nessa comissão, eu acho importante ela estar nesse lugar para fazer essa articulação. E aí, e pensar, né, aí para marcar a agenda com a prefeita, pode ser uma pessoa, né, para tentar essa agenda. E aí é só a gente tirar o nome dessas pessoas e pronto. Quem se habilita ao quê? Vamos lá. Eu me habilito a estar no Seminário das Águas, na comissão de construir o Seminário das Águas. Eu também. Eu também, seminário. Eu também gosto. Deise, Renata, Adriana, Cristina no seminário. Ok. Ó, a reunião com a prefeita, eu acho que a gente tem que fazer em nome da Frente Brasil Popular. E SOS Vagem das Flores. Tá? Então, é fazer um textinho e mandar para ela. Eu posso ficar responsável. É para falar com a prefeita? Isso. Então tá, Cristina vai ficar responsável para agendar, tentar agendar com a prefeita e os secretários. Isso. E a comissão, a Carmen pode ficar responsável. Carmen, você quer que mais alguém esteja com você? Ou só você pode assumir essa tarefa de pensar essa reunião, né, com a comissão e com uma comissão daqui, ou pensar, né, pode ser até uma reunião ampliada, mas aí, no caso, você mesmo faria essa proposta na próxima reunião do SOS, pode ser? Então, eu posso levar a proposta para a Moara e ela tem uma reunião geral de todos os vereadores na próxima segunda. Então, de repente, lá ela já consegue articular com a Comissão de Defesa Civil. Ok, então a Carmen fica responsável por isso. E chama outros também que quiser participar. Nós temos alguns vereadores que participaram com a gente no ano passado, então, mas eles não são da Comissão de Defesa Civil. Acho que a Moara podia abrir e outros também participarem. Eu acho que a Carmen ela, né, vai levar essa questão para a Moara, para o gabinete, e aí acho que pensa o melhor formato, né? Inclusive porque tem a comissão já formada e a gente não sabe como é que estão as relações internas, eu acho que a Carmen e a Moara veem essa questão, né? Ok. Considerando aí esse palpite aí da Cristina. E a gente falta só responsáveis aí por essa reunião do Maracanã, da Renata, né? A Renata tem que estar, porque ela é da região, né? Da área, tem propriedade. Quem mais? A Cristina, ela tem que ir comigo. Eu pensei Cristina e o Sidney, que o Sidney também abordou essa questão do Maracanã. O Sidney questionou. Ok. Tudo bem. Se precisar, eu posso ficar ajudando a Renata. A Neides também se propôs. Aí, ó. Pessoal, então tá. Ó, a Carmen vai articular essa questão com a comissão dos vereadores. Eu, Deise, Renata e Cristina vamos organizar a comissão de organização do Seminário das Águas, pensar o formato, data, convidados, e o professor Apolo já está convidadíssimo, e essa é uma agenda que a gente vai poder utilizar e massificar o relatório, isso é muito importante. A Cristina ficou responsável por solicitar a agenda com a prefeita e com os secretários, e a Renata, Cristina, Sidney e Neides, para pensar essa reunião aí sobre a questão do Maracanã. Adriana, é isso? Sim? Pode, se a Carmen precisar, eu não sei se ela preferir ficar sozinha, mas
eu posso também ficar na comissão da Defesa Civil. Ok, Clarinha. Então, caso a Carmen precise, Clarinha está à disposição. O Sidney levantou a mão. Sidney, por favor. Vamos. Cristina, e em seguida a gente vai para o encerramento, viu, gente? Fala, Sidney. Cristina, Renata. Oi. Nós vamos procurar o Paulo, que o Apolo sugeriu? Eu acho que primeiro, Sidney, nós precisamos identificar o ponto lá onde o rio vai ser desviado, e o Apolo falou que vai com a gente lá. Eu acho que primeiro nós temos que entender a situação para ir com a informação da discussão na secretaria. Tem que vir aqui no local aí para eu mostrar para vocês onde vai ser o desvio, para depois a gente ir na secretaria, né? Então, aí a gente combina depois com o Apolo, o dia que ele pode, e aí a gente encontra lá, é lá pertinho da Renata. E aí a gente se informa, abre os projetos, né? O Apolo tem uma versão também, para ver se a versão da Renata é a que está valendo, que às vezes pode ter mudado. Eu queria que mandasse o endereço de lá, ou então o GPS, para eu localizar o local no projeto. Ah, tá. A Renata faz isso depois. Então. E tem que saber o motivo de que eles estão querendo fazer o desvio. Sim. Saber a razão. Pode ter algum motivo que eu não sei. Isso. O motivo que eles falam, que eu realmente não sei se é verdade, né? Mas se você vier aqui, você vai ver que eles desapropriaram pessoas que estavam mais longe do córrego do que as que estavam mais próximas, porque o processo de desapropriação já está em andamento, né? Inclusive, eu já assinei, parte do meu terreno vai ser desapropriado. Nós estamos a 75 metros da cabeceira do córrego e tem gente que está praticamente dentro do córrego, tanto que quando alaga a casa dessas pessoas e elas não serão desapropriadas. Inclusive, no dia que a equipe de desapropriação estava aqui na minha casa, eles viram lá do outro lado do córrego, vieram correndo aqui, porque eles queriam ser desapropriados, porque eles não aguentam mais o inferno de entrar água na casa deles. E aí, a resposta que eles receberam foi essa, de que eles não seriam desapropriados, eles ficaram beatificados, e eu também, né? Como que eles que estão praticamente à margem do córrego não serão desapropriados? Aí veio a resposta, porque o rio vai ser desviado para onde hoje é uma rua. Uma cerca de 400 metros vai ser desviado. E isso não aparece na planta. Quando você olha na planta assim, você não percebe. Só que na hora que eu levei na UFMG e os engenheiros fizeram o estudo, aí eles me mostraram onde que vai ser. Entendeu? Então, eu posso mostrar no projeto como aqui fisicamente. Ok, Renata. A Carmen também levantou a mão para falar, e aí, por uma questão também do nosso tempo, aí eu vou sugerir que vocês, inclusive todas as informações que você tem, né, que você passe aí para a reunião aí com o pessoal. E a Carmen levantou a mão para falar sobre alguma coisa. Carmen, por favor. Rapidinho, é só para sugerir que vocês, ao prepararem um seminário sobre as águas, considerem a possibilidade de convidar o Frei Gilvander, que é uma pessoa muito interessada nessa temática, é um grande mobilizador também, e é uma pessoa que está sempre disponível. Eu posso fazer o contato com ele e fazer o convite. Ok, Carmen, excelente proposta. Inclusive, o Frei Gilvander esteve com a gente no Congresso do Povo no ano passado e foi excelente também. Mas é isso, pessoal. Temos todos os encaminhamentos, os responsáveis pelos encaminhamentos. Podemos caminhar para o encerramento da reunião? Pode, Adriana, pode sim. Tem algumas pessoas novatas hoje, né? E a gente sempre, quando a gente recebe um novato, né? Se a pessoa quiser no SOS Vargem das Flores, procura no privado, né? Para a gente poder colocar a pessoa no SOS, tá bom? Porque um critério nosso para participar é estar numa reunião primeiro. E eu vi que tem pessoas no Ok, pessoal, então agradecer a cada um pela participação
principalmente aí ao professor Apolo, que disponibilizou e partilhou aí, o relatório, seu conhecimento e nos motivou a buscar aí uma nova relação ambiental com a nossa cidade. E a minha criança já está aqui um pouco impaciente, viu, pessoal? Mas é isso, quem quiser ligar o microfone, dar tchau para a gente poder encerrar. Muito obrigada a todo mundo, obrigada, Apolo. Até logo. Tchau, Tchau, gente. Excelente reunião. Boa noite. Obrigada. Tchau, Boa noite gente. a todos. Muito Tá. bom. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.